estamos estudando nas terças-feiras o livro do nosso irmão Tiago. Tiago, irmão de Jesus, discípulo de Jesus Cristo, um homem usado por Deus para nos advertir, trazer advertências muito importantes para a nossa vida cristã. Tiago se mostra alguém verdadeiramente interessado em vivermos uma vida cristã autêntica e não de aparência, que é uma tentação para todos nós. Se nós cochilarmos, em algum momento, nós temos a tendência natural de levar a nossa vida espiritual como alguma coisa qualquer. Entretanto, o Senhor deseja que nós sejamos discípulos fiéis, verdadeiros. Tanto é que, inclusive, creio que foi o pastor Elano que tocou nessa questão, né, que o próprio Martinho Lutero torceu a cara para o livro de Tiago, já que foi tão libertador para Martinho Lutero entender que não era a sua força, que não era a sua competência, que não seriam as suas boas obras que o levariam para o céu. Aí de repente vem Tiago e diz o oposto, né? Na verdade, Tiago não diz o oposto. Na verdade, nós podemos muito bem conectar tudo o que disse Paulo escrevendo aos Romanos, como aquilo que Tiago também nos ensina. Tiago está nos ensinando que existe um tipo de fé que não presta, que é a fé morta. Uma fé que é apenas aparência, é apenas casca, mas por dentro não há verdadeiramente novidade de vida. Então, esse tipo de fé é uma fé morta, e essa fé não salva. E Tiago, então, nos adverte para que a gente tenha muito cuidado. Porque a fé que não é morta, a fé que é viva, ela se manifesta, ela se apresenta através de atitudes, de ações que mostram que Cristo verdadeiramente habita em nós. Uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé sem a manifestação da graça sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, é uma fé teórica apenas, né? Então, hoje nós vamos continuar tratando da carta de Tiago. Eu peço que você já abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Quero também saudar com a paz de Jesus aqueles irmãos, aqueles amigos que posteriormente estarão nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso pastor Abraão já está se preparando para retornar, fez alguns exames, esteve com sua mãe, com seus familiares ali em Fortaleza e também lá na sua terra natal, né, os Campos, ali uma localidade em Canidé. Então, oremos para que ele retorne em paz e revigorado, né? Queridos, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler, irmãos. Ou melhor, vou pedir para o pastor Elano. Não, deixa eu ver aqui. Obrigado. Pastor Elano, leia alto aí para todo mundo ouvir aí onde você está. Tiago, capítulo 3, é dos versos 1 ao 12.
Ok, obrigado, meu irmão. Irmãos, está claro do que Tiago está falando aqui. Tiago, ele está chamando a nossa atenção para que a gente tome muito cuidado com a nossa boca, com aquilo que a gente fala. E eu pergunto a você, você tem tomado conta disso? Você tem estado vigilante no tocante àquilo que a sua boca tem falado? Será que quando você abre a sua boca, você está sendo um veículo da bênção de Deus? Ou, na verdade, quando você abre a sua boca, você tem escandalizado as pessoas que estão ao seu redor? Nós devemos tomar muito cuidado, porque o que Tiago está dizendo aqui é que a nossa língua, ela é enxerida e ela pode nos colocar em situações muito difíceis. A nossa língua, ela pode desagradar a Deus quando falarmos alguma coisa que pode ferir alguém, ou quando a gente de repente começar a se exaltar, a se gabar, quando a gente começar a julgar o outro injustamente, quando a gente julgar o outro sem amor. Cuidado. Então a nossa língua, ela deve ser a nossa aliada. A nossa língua deve ser um instrumento de Deus. A nossa língua deve ser utilizada para aquilo que se encaixa com os propósitos de Deus. A nossa língua deve ser usada para a honra e glória do nosso Senhor. E como pode ser isso? A minha língua deve ser usada para comunicar o Evangelho, para dar testemunho da minha fé. A minha língua deve ser utilizada para abençoar o próximo. A minha língua, ela deve ser utilizada para trazer paz no ambiente de animosidade. A minha língua deve ser utilizada para promover a paz. A minha língua deve ser utilizada para levantar aquelas pessoas que estão abatidas. A minha língua deve ser utilizada para ajudar alguém que está passando por dificuldades. A minha língua deve ser utilizada para dar força, para revigorar as forças daqueles que estão abatidos. Sim, a minha língua deve ser um instrumento de bênção na minha relação com Deus e na minha relação com o próximo. Mas eu pergunto a você, meu irmão, será que a nossa língua tem sido esse veículo de bênção? Tiago começa esse assunto, trata desse assunto dizendo, olha, meus irmãos, muito cuidado, não é bom que tenha muito mestre entre nós. Nós podemos entender o que Tiago está querendo dizer assim. Não é que ele é contra que existam mestres. Ora, nós sabemos que os mestres, os verdadeiros mestres, aqueles que têm o dom do ensino, eles têm esse dom da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. O ensino é um dom para que a igreja seja edificada. Aqui na nossa igreja, nós temos irmãos que têm o dom do ensino. E muitos têm, diariamente, semanalmente, através de estudos, através de mensagens, têm promovido aqui a edificação do corpo de Cristo. Mas o que Tiago está chamando a atenção, ele está nos advertindo, é que, de repente, algum de nós, inadvertidamente, pense assim, poxa, importante é ser um mestre, eu quero ser um professor,
da escola dominical, eu quero trazer estudos. Amados irmãos, nada tocante aos dons espirituais deve ser algo que a pessoa quer ou deve executar porque ela acha que é bonito e que é importante. Claro, está escrito na palavra do Senhor que nós devemos buscar os melhores dons. Não há nada de mal em você pedir ao Senhor o dom. Entretanto, o bom mesmo é que você se coloque no serviço, a serviço do reino de Deus, realizando aquilo que é o seu dom. Certo? Por exemplo, algumas vezes, umas pessoas, por me verem há tanto tempo na liderança, ou por me verem tanto tempo na igreja, me chamam de pastor. Pastor, e eu sempre digo não, eu não sou pastor, eu sou ovelha, eu sou membro da igreja. E uns querem me convencer, não, mas você parece um pastor, você deveria ser um pastor. E para esses irmãos, para essas pessoas, que eu entendo que estão até sendo cortês comigo, eu explico, olha, mas ser um pastor não é uma escolha, uma opção da gente, é um chamado irresistível, que não dá para fugir desse chamado. Não é uma coisa que a gente escolhe. Eu entendo, amados irmãos, que Tiago, ele está dizendo isso. Olhe, meus irmãos, não queiram ser da cabeça de vocês se tornar mestres. Não, muito cuidado com isso. Bom, obrigado. Porque aqueles que são mestres, eles serão cobrados por Deus. Sim, nós seremos cobrados. Na verdade, amados irmãos, podem ter certeza, tudo que nós fizermos, de bem ou de mal, nós um dia prestaremos conta com o Senhor. Está escrito, nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Não aquele julgamento no grande trono branco, onde uns irão para a direita e outros para a esquerda. Não, não é isso. Mas o Senhor deixa claro em sua palavra que todas as nossas obras, elas serão pesadas. E tudo que a gente fizer, nós iremos prestar contas a Deus. Certo? Se você é mãe, você um dia vai ter que prestar contas a Deus de como você foi mãe. Você que tem o dom de ensinar, você será confrontado com o tribunal de Cristo e terá que dar contas a respeito disso. Sua obra, seu desempenho, ele vai ser ali avaliado. Tudo, todos nós, e as nossas obras, elas serão ali pesadas diante do Senhor. Aquilo que fizermos de bom, aquilo que fizermos de ruim, tudo nós iremos prestar contas diante do Senhor. Então, nós precisamos desempenhar os nossos dons com dedicação. Está escrito, aquele que tem o dom do ensino, que ensine com esmero, com competência, que capriche no ensinar. Nosso irmão Tiago, ele está dizendo, olha, muito cuidado. Não queiram, pela força de vocês, se tornarem mestres, porque, na verdade, os mestres, eles serão avaliados. Eles darão contas daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Todos nós, um dia, vamos prestar contas, seja o que for, como você foi na sua vida profissional, como você aqui na sua vida espiritual, aquilo que estava nas suas mãos, os seus recursos financeiros, como você foi como marido, como
você foi como filho, como você foi como esposa, todos nós. E Tiago está chamando a atenção. Os mestres, aqueles que falam, aqueles que têm a ousadia de estar aqui na frente para ensinar o povo de Deus, eles precisam fazer isso com dedicação, com esmero e com muito cuidado. E se tem uma coisa que eu sempre peço a Deus em oração, principalmente quando vou ensinar alguma coisa aqui à frente da igreja, é: Senhor, me ajude. Não permita que eu ensine uma heresia. Não permite que eu me empolgue e eu saia do ar e acabe dizendo uma coisa errada, que não tem fundamento na tua palavra, né? E Tiago continua ainda chamando a atenção. O nosso irmão Tiago, ele tem muito zelo. Ele aparenta ser um irmão muito zeloso do reino de Deus. Então ele diz assim: olha, meus irmãos, versículo 2, por favor, eu queria que vocês continuassem lendo a Bíblia aí. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, Tiago, ele vai agora nos dizer algo que pode ser muito útil para nós. Ora, uma orientação do nosso irmão Paulo é: irmãos, examinem-se, pois. 6. Examinem-se. Sempre. Nós devemos, é muito comum a gente observar a vida do próximo, a vida do outro. Mas o nosso irmão Paulo, ele nos diz, sob a orientação do Espírito Santo, que nós devemos estar sempre examinando a nossa vida, examinando o nosso comportamento, examinando o nosso testemunho, a nossa forma como a gente está agindo. E agora Tiago também está dizendo: olha, preste atenção no que vocês falam. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês falam. Porque o que a gente fala é o sinal de como está o nosso coração. Eu, ouvindo um estudo do pastor Paulo Seabra, ele diz, comparando, é como se o nosso coração fosse ali a memória, o HD, né, da nossa vida, e a nossa língua fosse a tela do computador. Então, o que está lá dentro é manifesto através do que a gente fala. Então, se nós devemos analisar a nós mesmos, se um bom termômetro para ver como é que está a minha vida espiritual é a nossa língua. A minha língua, ela pode ser utilizada como um termômetro para que eu possa perceber, aferir como é que está a minha vida espiritual. Né? O que eu tenho falado? Quais são as minhas conversas? Quando eu me encontro com meus colegas, quando eu encontro com os meus parentes, quando eu encontro com os meus irmãos, o que é que eu tenho conversado? O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho cantado? Tudo isso indica como está o meu coração, como é que está a minha vida. Tiago está dizendo: muito cuidado, muito cuidado. Pelos frutos vos conhecereis. Ele está dizendo. Ora, vocês já viram, lá no finalzinho do texto, né? Ele diz assim, ora, Tiago capítulo 3, ele diz assim, ó: porventura pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que ele está dizendo é o quê?
o que ele está, a mesma coisa que ele falou a respeito da fé e das obras, ele está dizendo aqui em outras palavras. Ou seja, pelo fruto os conhecereis. Como tem se comportado a minha língua? Eu tenho pregado o Evangelho? Ou será que de vez em quando a minha língua faz eu me envergonhar? O que é que o Senhor nos diz, irmão? Abra sua Bíblia, abra ali em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. O que você tem falado, meu irmão, tem transmitido graça, amor, generosidade, bondade e benignidade àquelas pessoas que ouvem? Ou será que tem saído da minha boca palavra torpe? A palavra torpe é uma palavra danosa, uma palavra feia, um palavrão. Infelizmente, de vez em quando eu escuto crentes, de vez em quando, né? Infelizmente. Não é um fato raro, não. De vez em quando eu escuto crente falando palavrões. Meus amados irmãos, eu sou grato ao Senhor, porque apesar da minha família não ser uma família evangélica, mas tanto a minha mãe quanto os meus avós, eles nunca falavam palavrão, nunca, nunca. Então, um palavrão dói nos meus ouvidos. Eu não gosto de palavrão, o menor que seja, o menor que seja. E isso não é a linguagem que deve ser utilizada. São essas palavras de baixo calão, palavras sujas, devem ser utilizadas pelos crentes. Então, às vezes a gente vem de uma família que tinha esse hábito de falar palavrão. Ou a gente foi aprendendo com o meio, mas isso deve ser deixado. O nosso Senhor Deus, através de Paulo, está nos ensinando: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra má, uma palavra enganosa, uma palavra violenta, uma palavra nociva. Não, pelo contrário, que saia da sua boca aquilo que for bom para edificar a vida daqueles que estão ouvindo. Então nós devemos estar atentos, muito atentos. Sim, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34. Olha aqui o que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, está nos ensinando a respeito do que se fala, daquilo que sai da nossa boca. Mateus capítulo 12, versículo 34. Eu vou ler. Mateus 12, 34. O Senhor está repreendendo aqui, está repreendendo aqueles falsos mestres. Ele diz: raça de víboras,
Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ok, irmãos? É o termômetro, é a balança, é o aferidor, né? Então, se o meu coração está em paz, se o meu coração está povoado pela presença de Deus e do Espírito Santo, eu vou falar de Jesus, eu vou falar de amor, eu vou abençoar, eu vou louvar, eu vou bendizer, porque a boca fala do que o coração está cheio. E não só a boca, a Bíblia fala também que é o seu rosto, o seu semblante, ele reflete como é que está o seu coração, né? Se o teu coração está em paz, se o teu coração está feliz, se o teu coração está contente, o teu rosto, ele vai mostrar isso. Mas se o teu semblante está abatido, é prova que no teu coração tem angústia, tem sofrimento, tem dor, tem tristeza. Então, devemos tomar muito cuidado, devemos estar atentos e devemos dominar a nossa língua. Voltando lá para o texto de Tiago capítulo 3, o nosso irmão vai falar que os cavalos, eles são domados. O que Tiago está querendo aqui nos dizer é que nós também precisamos domar a nossa língua. Precisamos tomar muito cuidado. Ele diz assim, versículo 3: Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, né? Ou seja, eu preciso domar a minha língua. E domando a minha língua, eu vou domar todo o corpo. Sim. Mas irmão Júnior, será que é possível? De repente, quando eu vejo, eu já falei, né? E a gente sabe que a palavra é como uma flecha, né? Depois que você solta a flecha, não dá para pegar, né? Quantos de nós não já disse tanta besteira, né? Me lembro que tem até aquela frase que dizem com brincadeira: olhe, é melhor você ficar calado, porque eles estão achando que você é um tonto. Então, fique calado, porque se você falar, eles não vão pensar que você é um tonto, não. Eles vão ter certeza. Então, a Bíblia fala isso, lá está escrito em Provérbios: você calado, né? Você calado, você passa até por sábio. Como dizem, fulano de tal, calado é um poeta, né? Então, vale a pena. Olha, irmãos, você assim calado, né? Calado, você pode se sair até bem. Olha que homem sábio. O Senhor diz em sua palavra, né? Aqui Tiago também, que nós temos o quê? 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais e falar menos. Então nós devemos o quê? Estar prontos para quê? Para ouvir. E tardio para falar. Agora, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
Eu vou ler os versículos 22 e 23. O Senhor está falando a respeito dos dons do Espírito. Dons do Espírito. Gálatas capítulo 5. Ó, viu? Pronto, irmãos. Ó. Desculpe, irmãos, que dons do Espírito. Está falando a respeito do fruto do Espírito. Perdão. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio. Eu não sei se aí na sua tradução tem domínio próprio. Na minha tem. No versículo 23. Depois, primeiro mansidão e logo em seguida domínio próprio. Aí tem? Oh, coisa boa. Que bom que essa tradução tem, né? Tem umas traduções que não tem. Domínio próprio. Na verdade, a questão de se dominar, ela é exigida por Deus, ó. Estão lembrados? Quando o Senhor chamou a atenção de Caim, antes de Caim matar o seu irmão Abel, o Senhor chamou a atenção de Caim. Ele disse: olha, Caim, o pecado está aí, está à porta, batendo, querendo entrar, mas cabe a você dominá-lo. Então o Senhor nos dá essa capacidade espiritual de ter domínio, de eu vou me calar, eu vou me calar, eu vou me calar, eu vou aguentar, eu vou me calar. E você vai se calar e calado fica. Eu uso isso com algumas pessoas. Às vezes até pessoas que estão me ofendendo. Não é toda vez, irmãos, eu confesso, infelizmente. Muitas vezes eu me arrependo e digo: poxa, não era para ter dito isso. Era para ter ficado calado. Eu gosto muito dessa frase. Há duas coisas que indicam fraqueza: falar, quando é preciso calar-se, e se calar, quando é preciso falar. Nós precisamos de sabedoria. E essa sabedoria, ela vem mediante uma vida espiritual de compromisso, de profundidade. O fato é que a nossa língua, que deve ser um instrumento de louvor, de adoração e de bênção na nossa vida para abençoar os outros, a nossa língua pode estar sendo um instrumento de tropeço. Nós podemos estar afastando as pessoas do Evangelho. Já pensou que coisa triste um cristão contando piada de duplo sentido, indecente, dizendo palavrão? Ou não só isso, humilhando o próximo, se exaltando, se exibindo. Tudo isso nós estamos sujeitos a fazer, mas isso não é agradável a Deus. E nós precisamos, assim como o Tiago está dizendo, domar. Assim como é colocado freio nos cavalos, nós precisamos também refrear a nossa língua. Porque, na verdade, é muito sábio da nossa parte usar a língua de uma forma que seja bênção na vida do outro. Mas nem sempre isso acontece. E é muito triste, meus irmãos. Tiago está dizendo aqui, a nossa língua, ela serve para abençoar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Mas ao contrário disso, muitas vezes,
a língua está sendo usada para amaldiçoar o meu próximo, que é a imagem do Senhor. E ele diz: não deve ser assim. Nós não devemos deixar que a nossa língua seja usada para o tropeço das pessoas. Infelizmente, irmãos, muitas vezes não temos contido. E isso tem atrapalhado a nossa relação com Deus. Tiago, ele diz mais, queridos. Só um instante, desmarquei aqui. Ele diz assim, versículo 6, acompanhe na sua Bíblia. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Né? Ou seja, ele está falando daquilo que a língua pode se tornar, ou a língua que está a serviço da carne ou do diabo. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que coisa terrível. Como esse pequeno órgão pode ser terrível. Ah, meus amados irmãos, eu e essa minha boca grande, né? Sabe, quando você diz, mas eu perdi uma excelente oportunidade de ficar calado. Né? Será que você já passou por uma situação assim? Muito cuidado. Ele diz, versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Sim, o homem natural, não, né? Mas o homem espiritual, sim. Continuando, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ele amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim na minha vida. Infelizmente, o diabo tem usado pessoas, às vezes, para com a sua língua nos ferir. Sem dúvida. Tem pessoas que são capazes de nos ferir de morte. Não com agressão física, mas com uma palavra. Uma calúnia. A pessoa pode dizer uma injúria, uma calúnia. E isso, a pessoa pode mentir a seu respeito. Semear uma fofoca, algo maldoso aí, que sabe, é como um punhal entrando assim no seu peito. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas o Senhor deseja que nós busquemos nele a capacidade de controlar a nossa língua. Nós que somos casados, né? Nós, os casados, às vezes, né? O casal está ali numa discussão e a esposa ou o marido pensa, agora eu pego ele, agora eu pego ela e pá! Convivência faz a gente conhecer um ao outro e sabe exatamente quais são os pontos fracos. Não é? A gente conhece os defeitos do nosso cônjuge. Né? E a gente cirurgicamente lança aquele dardo ali, ó. Tá! A gente ouviu aqui a insinuação do diabo, igual aqueles desenhos do Pica-Pau, que vem um diabinho aqui,
né? E o anjinho, não, não diga isso, diz isso e tal. E a gente, ó, cirurgicamente, agora ela vai pular, agora ela vai, pá! E aí a gente lança aquela seta, né? A nossa língua parece mais a língua da serpente, né? Vai lá e injeta aquele veneno, aquela peçonha para maltratar. Seja o nosso cônjuge, às vezes o filho, às vezes um parente, às vezes o pastor, às vezes o irmão. E Tiago está chamando a nossa atenção, dizendo: meus irmãos, isso não deve ser assim. A sua boca, a sua língua deve ser um instrumento de bênção na vida do teu próximo. A sua língua, ela deve ser um instrumento de Deus para abençoar o mundo, aqueles que estão ao seu redor. Como você anda? Você tem caído nas ciladas da sua língua? Será que você tem falado aquilo que é agradável a Deus? As pessoas que te conhecem, elas têm se escandalizado por aquilo que você tem falado? Ou as pessoas gostam de ouvir você? Elas acham você uma pessoa sábia? Ela acha você uma pessoa equilibrada, ponderada? Ou você é uma louca que vai soltando aí veneno em rajadas de raios e trovões? Hã? Meus amados irmãos, isso também é vida cristã. É o que o nosso irmão Tiago está nos ensinando. Nosso estudo anterior, o pastor Elano nos lembrou que aqueles que estão ao nosso redor, eles querem ver as obras da presença de Cristo na nossa vida. E agora Tiago está nos lembrando que aquilo que a gente fala deve também mostrar aos ouvintes que Jesus Cristo está em nós, que a nossa boca é a boca de Deus para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. A nossa boca, que as minhas mãos sejam as mãos do Senhor, que os meus olhos sejam os olhos do Senhor, que as minhas pernas sejam as pernas do Senhor, e que a minha língua também, todo o meu corpo, seja um instrumento vivo, consagrado, assim como o Senhor nos orienta ali através de Paulo no capítulo 12 de Romanos, né? O nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. E que seja assim. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.